perdido ele me achou. Mais uma vez. Sublime graças do Senhor, que há ele salvou, eu cego, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Todos encontraram Efésios 4, o versículo 4 a seguir. Graças a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6, é escrito: há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Amém? Amém. Bondoso Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela revelação da Tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Deus. Obrigado pela fé, que uma vez foi dada aos santos, ó Pai. Essa fé foi dada aos filhos santos do Senhor, ó Pai. É um presente que seus filhos têm recebido de Ti, ó Deus. E Satanás, ele tem lutado forte contra isso, ó Pai. Mas foi dito que as portas do inferno não prevalecerão contra essa palavra do Senhor. Contra a revelação da palavra do Senhor, ó Pai. Pai Santo, que o inimigo, ó Deus, possa ser desmascarado, ó Pai. Que não coloque tropeço, barricada diante de seus filhos, ó Pai. Porque a fé não é de todos, mas os seus filhos, ó Pai. A fé foi colocada em cada um de seus filhos, para que no momento certo, essas coisas se manifestassem, ó Pai. Pedimos no nome de Jesus Cristo, ó Deus. Abençoe nossos irmãos da cidade de Itapuí nesse momento. Nossos irmãos aqui da cidade de Itatiba, Pai. Abençoe cada família, cada filho, filha. Pai Santo, o Senhor conhece o coração, ó Pai. Apresento também o Douglinhas, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, zelar daquele moço, ó Pai. Livrando de todo mal, ó Deus. Porque aonde tem um justo orando, ó Pai, sabemos que o Senhor entra em cena, ó Pai. E sabemos também que não é no momento que nós queremos, mas é no momento que o Senhor tem determinado todas as coisas. Então eu entrego cada filho nesse momento em suas mãos, ó Pai. E que possa, ó Deus, manifestar a palavra do Senhor através de cada semente eleita, Pai. Pedimos no nome de Jesus Cristo para a Tua glória, hoje e para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Graças a Deus. Às vezes eu fico pensando em uma família, tem uma pessoa, família de pessoas morenas, às vezes nasce uma pessoa branquinha, uma pessoa branca, e aquele moço ele cresce com um certo receio, né? Porque já deve ter ouvido tantas vezes que ele não era filho, por ser uma pessoa de cor diferente. E muitas vezes uma família clara, com filhos escuros. E acontece muito, porque isso vem de gerações, a semente.
E Satanás tem feito isso com os filhos de Deus. E quando aquele moço ele é falado algo para ele, mas só que quando ele vai fazer o exame de DNA, aquilo está constando que ele é um filho. A vida do eleito é assim. O trabalho de Satanás é mostrar para você que você não é filho de Deus. Se você fosse um filho de Deus, você não teria tanto esse tipo de vida. A semente ainda não germinou. Mas só que quando você vai no espiritual, o que está em você é o DNA de Deus. Você é da família de Deus. Esse DNA, quero que você entenda que é a fé. A fé não é de todos, porque não são todos de Deus. Mas aqueles que saíram de Deus, eles já saíram com isso dentro deles. Já saíram com a fé dentro deles. Então, por mais que o inimigo tenta dizer que você não é, Satanás está tentando fazer você abortar a vida. A vida está em você. Ele quer fazer com que você perca essa vida. Mas pela fé você sabe que você é um filho de Deus, independente das palavras do diabo. Então aqui em Efésios, aqui está dizendo que há um só corpo. E há uma só fé também. Um só Espírito. Amém. Uma só fé. Deus não tem uma outra fé para te dar. Você já saiu de Deus com ela. E por que essa fé não está sendo manifestada? É porque essa fé está adormecida dentro de você. Ela está adormecida dentro do cristão, mas ela está ali. Não sei se vocês lembram de um assunto que nós tivemos há um bom tempo. É uma palavra até um pouco forte que eu coloquei, eu falei do câncer. Que dizem que todos têm o câncer. Mas tem pessoas que o câncer se manifesta, tem pessoas que não. Né? E a fé, não vou dizer para você que todos têm, porque a fé não é de todos. Mas a fé está dentro de vocês. Se vocês saíram de Deus, ela está adormecida. Então eu fiz questão de entrar nessas escrituras aqui, porque quando o William Branham disse que o mensageiro, que Deus, o alarido, ele vai dar para a igreja uma fé de rápido, isso é verdade. Mas essa fé está em você. Por não entender as palavras do profeta, você está dizendo, eu ainda vou receber a fé. Então você está dizendo que você não tem. Nada melhor do que as escrituras para esclarecer isso. Nada melhor do que as próprias passagens do profeta para esclarecer isso. Amém? Amém. Na mensagem Obras é Fé Expressada, o mensageiro disse, agora, fé é uma revelação de Deus. Agora, fé é uma revelação. Aí é onde eu quero ficar aí, só um momento. É uma revelação. Ele revelou a você por sua graça. Não é nada que você fez. Não é nada que você fez por essa fé. Você não se esforçou por essa fé. O William Branham está dizendo, está independente do que você tem feito. Isso é graça. É um favor imerecido. Ele diz, você não trabalhou por si mesmo para a fé. Você não trabalhou, você não se esforçou para conseguir a fé. Às vezes as pessoas, porque isso gera desespero nas pessoas. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então isso gera um desespero na pessoa. Porque o tempo está passando
O trem já está próximo, quase para sair. O arrebatamento para se dar. E a pessoa se desespera porque ela sente lá dentro que ela não tem fé. Então, se você não trabalhou para ter fé, o profeta está dizendo, então como que eu faço para adquirir fé? Ele disse, você já tem fé. É ele falando. Eu sou apenas um porta-voz aqui. Ele disse, você já tem a fé. Ela é dada a você. O William Branham está dizendo que a fé já está aí dentro. Ela só precisa com que a palavra de Deus faça um contato com você. Na hora que Deus mesmo está falando, aquela semente dentro de você, ela começa a entender aquilo. Porque é parte de Deus que está ali. E Deus só reconhece a fé. Deus não reconhece outra coisa no cristão se não for a fé. E o William Branham está dizendo para você que a fé já está dentro de você. A semente já está dentro de você. Aí você diz, mas a fé é uma semente? A palavra diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, do tamanho de uma semente de mostarda, você pode mover montes. O profeta está tranquilizando, não é o mundo, é o eleito. Porque muitas pessoas vão chegar para você e vai dizer que você não tem. Vocês observam Pedro com todo aquele problema, ele conseguiu andar sobre as águas. Mas aí a fé faltou. Mas ele tinha. Porque Jesus disse, homem de pouca fé, ele ainda tinha um pouco. Aquilo fez ele andar sobre as águas. Mas por que ele afundou? Às vezes você está olhando as dificuldades da vida. Os problemas da vida, você começa a perder a sua fé e começa a afundar em problemas. Ele continua, e Deus a revela a você. Portanto, fé é uma revelação. E toda a igreja de Deus, não é qualquer igreja, está edificada sobre a revelação, que é uma fé. Mas se a igreja está edificada sobre uma fé, sobre uma revelação, mas que revelação é essa que ela está edificada? Gente, se ela está edificada, nada pode abalar. Amém. Essa é a verdadeira revelação. Porque fé é uma revelação. Ela deve ser revelada primeiro. Antes que Deus faça qualquer coisa, a fé tinha que estar revelada primeiro. Aí você fala, se a fé tem que estar revelada, então eu não tenho. Uma coisa é você ter, outra coisa é ser revelado. A fé está em você, mas precisa ser revelada a você que ela está ali. E é justamente isso que nós estamos falando. E é na mensagem ao arrebatamento onde o profeta diz, observe, ele diz, mas para a igreja, a noiva, é a noiva, viu? O arrebatamento é uma revelação para ela. É revelado a ela. A verdadeira noiva de Cristo está esperando por essa revelação do arrebatamento. Então, se você não olhar a mensagem da maneira espiritual, da maneira correta, você vai dizer, eu ainda não tenho, porque eu estou esperando. E você está esperando. Ou você acha que Pedro não tinha fé? Pedro tinha fé. Eu acredito que em Mateus 13, 16, aqui na mensagem, o arrebatamento ainda,
Irmão Branham nos disse. Ele disse, falando de Jesus, quem diz os homens ser o Filho do Homem? Vocês observam que são passagens que já foi lida várias vezes. De repente passamos alguma coisa por alto aqui. Um deles disse que tu és Moisés. Eles não tinham semente. Eles não tinham fé. Um deles disse que tu és Moisés, Elias e assim por diante. Vocês observam que a fé não é de todos. Então eles ficavam chutando quem ele era, tentando imaginar o que ele era. Ele disse, e vocês? Aí ele estava falando com a igreja. E vocês? Quem dizeis que eu sou? William Branham disse, ele disse, se referindo a Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então vocês observam, quem foi que falou isso para Pedro? Quem foi que disse a Pedro que Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Quando Jesus estava conversando com ele, Jesus estava conversando com a semente, fazendo um contato com a semente que estava em Pedro. As pessoas não sabiam quem ele era. E Jesus começou a fazer um contato com aquela semente que estava em Pedro. E ao conversar com a semente despertou. Amém. A semente despertou, ela estava adormecida. A semente só precisa da palavra. A semente só precisa do contato verbal da palavra para que ela possa se manifestar. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A semente despertou dentro dele. É isso que vai acontecer com cada um de vocês. Amém. Porque vocês são semente da palavra. A fé está em vocês. Vocês só precisam do contato da palavra. É por isso que hoje uns dizem que William Branham prega dois deuses. Uns dizem que Jesus é seu próprio Pai. É porque eles não têm a semente. Eles não têm a fé que estava em Pedro. Por que você está crendo e não duvida? Porque a fé que estava em Pedro está em você. Amém. Se alguém dizer para você que Jesus é seu próprio Pai, você não vai rir na cara da pessoa. Mas dentro de você existe algo testificando que ele é o Filho de Deus. O que é isso? É a fé. É aquilo, quando você saiu de Deus, você já saiu com ela. Está no seu DNA espiritual. Pode fazer um exame de sangue que vai constar a família que você é. Amém. E você é da família de Deus. Então a fé está aqui para mostrar para você de onde você veio. Esse é o seu DNA. Você tem pedigree, as pessoas não têm. E foi Jesus que disse isso para Pedro, que revelou isso para Pedro. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Porque não foi a carne, Jesus era carne, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Meu Pai que está nos céus te revelou. E sobre essa rocha, que rocha que é essa? William Branham diz, a revelação espiritual de quem Deus é e quem Jesus é. Isso estava em Pedro. Pedro só sabia essas coisas porque ele era da mesma espécie de Jesus. Amém. E ele é a revelação de Deus. Deus feito em carne e revelado ao mundo. Ele esteve no mundo. Deus esteve em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Vai falar isso em outras igrejas da mensagem. Vai falar em qualquer tabernáculo da mensagem, os unicistas da mensagem, fala que Deus deixou Jesus no jardim do Getsêmani. Porque eles dizem que o Espírito que estava em Jesus é Deus. Eu creio que era Deus. Mas o Deus estava ungindo um Jesus que tinha o Espírito dele.
Quando Deus deixou Jesus, Jesus foi com o Espírito dele para a cruz. Essas pessoas, elas não vão acompanhar o seu raciocínio, porque elas não têm a mesma sementinha que está dentro de vocês. Amém. Ela não tem a fé que está dentro de vocês. Vocês estão entendendo agora a fé de rápido? Olha a fé de rápido, o que é? A fé está dentro de você. E quando o alarido, a mensagem se manifesta, ela vai ter um contato com aquela sementinha adormecida e ela vai despertar. Amém. É uma revelação que a igreja está esperando. A fé está dentro dela esperando por isso. A fé está dentro, mas quando a palavra sai da boca de Deus, a semente germina. Aí você vai mostrar a natureza que você é. Tu és o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. Ele disse, certamente o sangue nunca te revelou isso. Jesus falando para ele, o sangue jamais poderia fazer isso, Pedro. Mas meu Pai que está no céu, tu revelou. E sobre essa rocha edificarei a minha igreja. A revelação da palavra em seu tempo próprio. Amém? Então você crê que a fé está em você? Amém. Amém? A fé está em você. A semente está em você. Mas uma semente sem a água da palavra, ela não germina. É por isso que o pregador não pode ensinar, ele só tem que falar. Se ele começar a ensinar, ele vai passar a mentalidade dele. Mas quando ele passa a palavra como estava no original, aquilo ali vai alimentar a igreja. E ela vai desenvolver espiritualmente, porque agora é um Deus espírito tratando com aquela sementinha espiritual que está dentro de você. Amém. O mensageiro do entardecer. Mensagem pregada no dia 16 de janeiro de 1963. No parágrafo 251. William Branham disse, Agora, o que é que este mensageiro de Malaquias 4 vai fazer? O que é que o mensageiro de Malaquias vai fazer? Ele disse, restaurar a fé original, a fé de ressurreição. Olha o que ele vai fazer, ele vai restaurar a fé. Peraí, você restaura uma casa, suponhamos o irmão Claudinho lá em Itapuí, acredito que ele está conectado conosco agora. Suponhamos que o patrão dele, porque ele trabalha com pintura, o patrão dele disse, olha Cláudio, eu quero que você restaura para mim aquela porta, a pintura não está muito boa, eu quero que você restaura para mim. Ele vai restaurar por quê? Porque a pintura já está desbotada. Ainda tem um pouco de pintura lá, mas está desbotada. E ele vai ter que restaurar com a mesma cor que tinha. E aqui o mensageiro de Malaquias 4, ele tem se manifestado para restaurar a fé. Se vai restaurar porque já está em você. Vai restaurar porque é algo que já existe. Não que Deus vai trazer uma nova fé para te dar. Porque onde nós lemos em Efésios, há uma só fé. Um só Senhor. E essa mesma fé que vai te levar no arrebatamento. E o mensageiro ele veio para restaurar essa fé. Mas por que foi restaurada? Porque foi entrando todo tipo de doutrina. Tudo que não pertencia à palavra de Deus foi sendo introduzido ali. Como que eu estou falando para vocês que Satanás ele precisa fazer com que você perca a vida que está dentro de você. Mas antes que essa vida acabasse, Deus enviou um mensageiro para restaurar essa pequena vida que está dentro de você. Porque é essa fé que Deus precisa. É dessa fé que Deus precisa para trazer você de volta à palavra original. Para restaurar a fé original. A fé de ressurreição. Você vai ter uma fé de ressurreição. É a mesma fé. É a mesma fé que os apóstolos tiveram.
Essa fé de ressurreição tem que estar dentro de você. Por quê? Porque se você partir dessa vida, a fé está dentro de você. A voz de arcanjo vai chamar aqueles que estão no sepulcro. Por quê? Porque eles dormiram no Senhor. Estão no sepulcro. Morreram na mentalidade das pessoas. Mas estão adormecidos no sepulcro. Com a fé dentro deles. Amém. E quando eles ouvirem a voz de arcanjo, aquela fé ela vai reanimar dentro da pessoa. E vai trazer a pessoa de volta, porque você sabe que existe uma promessa para você. E mesmo que você vai para a sepultura, você vai com essa fé dentro de você. Amém. E se acontecer de nós passarmos, continuarmos aqui até a finalização do arrebatamento, essa mesma fé, Deus vai deixar você de lado, porque agora ele vai tirar os mortos da sepultura. Mas a fé já tem feito o trabalho dentro de você. Porque a fé que você precisava era a mensagem. A revelação da mensagem para despertar a fé dentro de você. Graças a Deus. Amém. Mensagem ao arrebatamento. O rapto. William Branham disse, eu gosto de entrar direto nas mensagens, porque enquanto a mente está fresca, você consegue captar melhor. O profeta disse, ele ordenou 3 coisas. Ele deve enviá-las. A primeira coisa vem quando ele começa a descer do céu a um alarido. O que é isso? William Branham disse, é uma mensagem que ajunta o povo. Gente, presta atenção no profundo disso aqui. É uma mensagem que ajunta o povo. Mas como que essa mensagem vai ajuntar o povo? A hora que a mensagem é falada, ela junta você com a palavra. Porque está despertando aquela sementinha que está dentro de você. Está despertando a fé que está dentro de você. A mensagem, ela junta o povo, porque ela desperta a palavra dentro de você. Desperta a fé dentro de você, da mesma forma que despertou em Pedro. E você vai ter a mesma revelação que Pedro teve. Pedro disse, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Deus faz um contato, quando a mensagem que Deus desceu com ela, o alarido, faz um contato com a fé adormecida que está dentro de você, você desperta, aí você responderá a mesma coisa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque é a mesma mensagem, é o mesmo ensinamento, é o mesmo Senhor que desceu do céu com o alarido. O alarido não é para você, a voz de arcanjo não é para você. A voz de arcanjo não é para a noiva que está viva. Para a noiva é a mensagem. É a mensagem que ajunta a noiva. E depois que a noiva estiver ajuntada, unida, agora vai ter a voz de arcanjo, que é para aqueles que já se foram. Tem noiva, vai ter noiva no sepulcro? Sim. Mas só que ela já foi para a sepultura com a fé adormecida dentro dela. E quando ela ouvir a voz de arcanjo, ela vai sair da mesma forma que Lázaro saiu. Então a mensagem, ela junta um povo. Então nós estamos aqui na última jornada da nossa vida, esperando o momento de sermos ajuntados com Deus, com a palavra. Porque a fé está dentro de você, aguardando esse momento. Entende? Ainda na mensagem rápida, o profeta disse, depois o quê? Era uma trombeta, uma voz, um alarido. Uma voz, uma trombeta. Agora, a terceira coisa é uma trombeta, que sempre na festa das trombetas tem chamado as pessoas para a festa. E a festa será a ceia da noiva.
A ceia do cordeiro com a noiva no céu. Vê? A primeira coisa que vem é uma mensagem de ajuntamento da noiva. Depois vem uma ressurreição da noiva que dorme. Tem uma ressurreição de uma noiva que está dormindo. Agora, aqueles que estão acordados, vivos, eles contemplarão esse acontecimento de Deus aqui na terra. E Deus cessará com eles momentaneamente para chamar um povo da sepultura. Essa voz vai chamar aqueles que já se foram. Né? Já pensou, Tiana? Você vê aquele rapaz vindo de encontro com você, aí ele começa a conversar com você, porque vai ser desse jeito. Amém. Ele começa a conversar com você, aí ele vai falar para você assim, você não está me conhecendo? Porque aconteceu com o irmão Brana, quando ele estava além da cortina do templo. Quando uma mulher começou a conversar com ele, ele disse que não conhecia. Aí a voz disse, você a conduziu ao Senhor quando ela tinha, não sei se era 80 anos. É aquela jovem diante dele. Aí chega aquele moço diante de você, fala para você, você não está me conhecendo? Você vai falar, não. Ele vai falar, você limpou minhas fraldas há tanto tempo. Amém. Você passou 18 anos trocando as minhas fraldas. Amém. Você entendeu? Existe alguém te esperando do outro lado. Amém. Graças a Deus. Agora, se você não levar a sério a mensagem, achar que ainda falta fé, a fé já está em você. Se você não ter fé para entender o que está sendo falado aqui, não resta outra coisa senão juízo. Amém. Pedro não teve dificuldade. Por mais que Satanás tentou tirar ele da presença de Deus, ele não teve dificuldade. Você sabe por quê? Porque a fé descansa. O cristão, quando ele adquire fé, ele vai descansar na palavra de Deus. Então, quando a noiva ela recebe isso, quando a fé da noiva é despertada, aí ela descansa. Porque agora vai tirar, o próximo passo vai tirar um povo que já se foi, que estão na sepultura, para se unir com você, esperando a terceira fase, que será a trombeta chamando vocês para subir. Amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Então, amados, a mensagem, o arrebatamento, ele é uma fé, uma revelação que a noiva está esperando. Aí a mente humana, ela tem tanto campo para correr, para imaginar. Então, se é algo que eu estou esperando, eu preciso lutar para conseguir essa fé. Não, você não precisa. O profeta diz que a fé já está em você. Então, quando a palavra se manifestar, a revelação ela vai despertar. As palavras de Jesus despertou. Jesus, quando estava conversando com a mulher do poço, quando ele começou a fazer um contato, a semente despertou. Então, quando você vai na igreja, você não está indo na igreja, você está ouvindo a palavra que vai te despertar. Você não está ouvindo a minha palavra. Tem que estar da mesma forma que Jesus falou. Tem que estar da mesma forma que o profeta falou. Porque o William Branham disse, eu preguei o que Paulo pregou. Aí vai vir um pastor e vai pregar diferente do profeta. Você vê que tudo levou no que ele prega aqui. Não saiu fora nada do que ele tem falado. E as pessoas têm entendido errado o que o mensageiro tem dito. Amém? Antes de encerrar, graças a Deus. Vamos voltar em Efésios 4, amados. Graças a Deus.
onde nós lemos que há um só corpo. Esse é o corpo da palavra. Esse é o corpo da palavra. Então, quando você está neste corpo da palavra, observe, há um só corpo e um só espírito, você está selado. Como também fosse chamados em uma só esperança de vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé. Um só batismo, não existe dois batismos. Você percebe que é tudo um. Por que a fé tem que ser duas? Por que a fé tem que ser três? A Bíblia diz que a fé foi dada uma vez só aos santos. E a fé você não recebe ela quando você se batiza. A fé você não recebe ela com 20 anos de mensagem, com 10 anos de mensagem. Você saiu do Pai com ela. Está no seu DNA. Vai demorar para alguém se manifestar? Vai. Porque o processo muitas vezes é um pouco mais rápido em uma pessoa. Às vezes o processo é devagar em outra. Mas todos chegaremos na mesma unidade da fé. Todos chegaremos. Porque a fé não é sua, foi dado a você. Não foi você que trabalhou, William Brana disse, para conseguir a fé. Foi um dom de Deus em você. É isso que separa. O que separa Deus e Satanás é um detalhe. Você pode estar adorando Satanás, achando que está adorando a Deus, através de um detalhe. Mas a fé, ela enxerga aquilo que Deus enxerga. A fé, ela vê aquilo que Deus vê. A fé, ela ouve aquilo que Deus ouve. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou. Não foi isso que Jesus disse? E a fé, ela vem pelo ouvir. A fé é despertada pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé só precisa disso. Ela só precisa ouvir a palavra. Você só precisa descansar na palavra. Muitas vezes você quer aventurar, para e analisa se você está ouvindo a palavra correta. Muitas vezes você é mal interpretado porque você não admite certas coisas. O dia que eu começar a admitir algo que a palavra de Deus não admite, me abandone. Vocês têm todo o direito de falar assim, eu não quero mais continuar com você. Então, é difícil. Eu conversei com o irmão Cido na minha casa. Falei, sobre as atitudes dos irmãos, quando eu vejo vocês reunidos aqui agora, isso me lança em desespero. Você sabe por que isso me lança em desespero? Por que você dizima? Cada vez que você dizima, falei para o irmão Cido isso daí. Eu falei, eu entro em desespero. Porque a pessoa está dizimando, está dizendo, eu estou entregando a minha vida na sua mão. Eu estou entregando o meu passaporte na sua mão. Olha a responsabilidade. Aquilo me coloca em desespero. Estou me abrindo com vocês. Aquilo faz com que eu busque mais a Deus para que possa retribuir com vocês. Amém. Para que eu possa levar isso até vocês. Porque a palavra não é minha. Às vezes a pessoa está atrás de um púlpito, ela quer ser adorada pela igreja. Ele é o menor ali dentro. E se você não tiver humildade, Deus não te usa. E se você passar a mão na cabeça de irmão em adultério na igreja, Deus não te usa. Você está tão acostumado com a palavra porque você acha que você é bom. Deus não está te usando mais. Deus não estava mais usando Eli. Deus chamou Samuel 3 vezes, aquele rapazinho. Por que Deus não falava mais com Eli? Porque agora ele estava cuidando da família dele, cuidando dos filhos dele, cuidando de tudo que falava sobre a família dele. Ele não acreditava. Aí Samuel disse, olha, Deus deixou de falar com você, Eli. Então seja sincero, o homem tem que ser sincero com a igreja. Amém. Nem que isso é para custar o cargo dele, então, mas continue assim. Então isso vai doer muito. Se eu ver um irmão fazendo algo que está contrário à palavra, aquilo vai partir meu coração. Mas infelizmente eu vou ter que desligar da igreja, porque a igreja não é minha. Eu não sou pastor, eu estou pastor de vocês. Você entende mais ou menos, né? Eu estou o pastor de você.
Então, se o homem não agir de acordo com a palavra de Deus, Deus não continuará com ele. Deus não é responsável por um homem que passa a mão na cabeça de adúltero e agrada a outros por causa de dízimo. Às vezes a sinceridade machuca, mas temos que ser sinceros um com o outro. Temos que ser. Então, se você quer ter a fé de arrebatamento, que já está dentro de você, você quer que essa fé seja despertada? Nós queremos que essa nossa fé seja despertada. E quando a fé é despertada, Deus está mostrando para você o próximo passo. A sua fé está despertada. Agora você já sabe que o Deus que despertou a sua fé, Ele está fazendo você enxergar espiritualmente que o que falta para você agora é a voz de arcanjo para tirar um povo, para se unir a você. A igreja tem que estar nesse ponto. Você entregou o seu trabalho já está feito já. A pintura já está feita já, então descansa. O próximo passo já não é com você mais. O trabalho de Deus, a primeira etapa do arrebatamento já se deu. Um povo já está sendo preparado. Tem coisa que você tem que deletar da sua Bíblia. Tem coisa que você tem que deletar da sua mente, não da sua Bíblia. A passagem onde Paulo diz, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Você não pode mais ler essa passagem dessa forma. Porque isso já aconteceu. Amém. Se você continuar lendo que o mesmo Senhor descerá do céu, você está dizendo que ele ainda não desceu. Ele está aqui. Amém. Esse Senhor que desceu do céu não é Jesus, o Filho de Deus. Esse que desceu do céu com alarido é Deus mesmo que desce com essa mensagem. E quando você começa a ler essa passagem, colocando isso no futuro, é porque você ainda não tem revelação. Verdade. Quando a revelação chega até você, você fala, isso é passado. O mesmo Senhor desceu do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Ele não descerá. Ele já está aqui. Você tem um profeta que disse, o meu ministério não é declarar que ele virá, mas que ele já está aqui. Amém. Foi isso que o William Branham disse. Deus está aqui. Mas por que Deus está aqui? Para despertar a semente dentro de vocês. Amém. Para despertar a fé que uma vez foi dada ao santo. Ele está aqui restaurando essa fé dentro de vocês, para despertar vocês. Porque tem um arrebatamento às portas. Amém? Acredito que já está bom. Que Deus abençoe vocês. Eu só vou ver o teor dessa pregação amanhã, ou talvez antes de dormir, que eu sempre ouço. Eu peço para vocês, ouça de novo. Ouça de novo, por quê? Porque a semente precisa disso, a fé precisa disso. Cada vez que você ouve a palavra, é um pouquinho de água que está sendo jogada ali dentro. Amém. E a semente começa a germinar, a semente começa a brotar. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus os guarde. Irmão Marinho encerra o culto. Graças a Deus.